sabe que o Lutero, ele tinha uma crítica dura quanto a esse tipo de coisa, né? Essa separação entre clérigos e leigos, e é por isso que ele vai dizer algo muito importante em um dos seus escritos, A Liberdade do Cristão. Tu perguntas que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de pessoas denominados agora clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutores e os consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores que devem pregar a outros a Cristo, a fé e a liberdade cristã. Já que, embora sejamos todos igualmente sacerdotes, nem todos podem servir, administrar e pregar. Lutero está fazendo essas ponderações, obviamente dizendo que quando se trata de acesso a Deus, não há diferença entre nós. Quando se trata de ofício, de trabalho, sim, há distinção. Algumas pessoas, obviamente, são chamadas a administrar a igreja, a pregar, a ensinar, a se dedicar a esse ofício sacerdotal, a esse ofício ministerial, que é o trabalho da palavra. Entretanto, isso não garante um direito ou uma dignidade superior a de outras pessoas comuns, do ferreiro, do sapateiro, daquela pessoa que trabalha no campo, daquela pessoa que cuida do comércio. Se aquela pessoa também é cristã, se aquela pessoa também foi alcançada por Jesus Cristo, então significa que ela também é um sacerdote. Essa pessoa, ela também pode desfrutar da dignidade que é ser filho de Deus. E um filho de Deus tem acesso livre ao Pai. Ela pode desenvolver intimidade e relacionamento independente de outras pessoas. É esse pensamento que está ali no centro da reforma. É como se todos os reformadores, não somente Lutero, mas Calvino, Zwinglio, enfim, todos eles desejassem apenas uma coisa: que as pessoas pudessem se achegar a Deus sem aqueles muros, sem aqueles obstáculos a qual a igreja havia se tornado para as pessoas à sua volta. Então, a ideia aqui e a doutrina aqui é de que agora nós podemos nos achegar a Deus. O véu realmente, verdadeiramente se rasgou, nós temos acesso a Deus e pela fé em Jesus Cristo nós também podemos ter paz e ser abençoados com a graça de Deus, ser abençoados com a sua palavra. É por isso que o movimento protestante é tão enfático nas Escrituras como autoridade de fé e prática. Porque quando nós afastamos as Escrituras e a palavra de Deus do povo, ou tornamos a palavra de Deus algo complicado, feito somente para uma espécie de gente, que é o sacerdote ou o teólogo, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos abandonando o princípio da igreja de pregar o evangelho para todas as pessoas e ensinar essas pessoas a guardar aí aquilo que Jesus havia ordenado. Então é necessário o ensino, é necessário a pregação, é necessário a convocação de todos para a mesa de Deus. É muito importante a gente reforçar essa doutrina, porque a gente também vive num tempo onde as pessoas estão sendo levadas à ideia de que algumas pessoas dentro da igreja evangélica são mais especiais do que as outras. É o caso daqueles pastores, celebridades, dos popstars, da música, de que aquelas pessoas elas devem ser tratadas de maneira diferente, de maneira especial, porque elas têm um tipo de dom, acesso à presença de Deus, ou uma intimidade com Deus, a qual está reservada somente para essa classe, uma classe espiritual, enquanto todos os outros, aqueles que sentam naquelas cadeiras nos domingos pela manhã, aquelas pessoas que têm o seu trabalho, que trabalham de 8 a 5, segunda a sexta, que têm filho para criar, que essas pessoas elas são quase que profanas, porque elas não conseguem viver a vida dessas pessoas. E essas pessoas que deveriam estar aí para nos servir, elas são tratadas realmente com essa distinção,
como uma espécie de celebridade, como uma espécie de divindade. A gente poderia citar aqui vários casos disso, onde as próprias pessoas da igreja, elas retroalimentam essa coisa horrorosa que é a ideia dos sacerdotes e as pessoas comuns, né? Mas a gente deveria repensar isso, porque o Lutero, ele deu uma resposta para isso no passado, e a resposta foi a seguinte: é pura invenção que o Papa, os bispos, padres e monges devam ser chamados de classe espiritual, e os príncipes, senhores, artesãos e camponeses de classe secular. Isso é de fato uma invenção e um engano muito sutil. Ainda assim, ninguém deve ser intimado por isso, e por esse motivo, na verdade, todos os cristãos são a classe espiritual, e não há entre eles diferença alguma, a não ser a ocupação que possuem. Então, o Lutero, ele deixava bem claro essa ideia de que apenas a ocupação é que faz distinção, mas quando se trata de dignidade, quando se trata de bênção, de graça de Deus, Deus está compartilhando isso com todas as pessoas, em porções similares. Deus não está favorecendo uma classe porque ela é oficial da igreja e desfavorecendo o leigo porque ele não trabalha na igreja templo. Nós precisamos entender que a graça de Deus está sobre a igreja, e a igreja é parte. A igreja são todas essas pessoas que foram alcançadas por meio de Jesus. A oração do pastor, ela é tão poderosa quanto a oração de uma pessoa que está lá na sua casa, também orando e intercedendo por um problema, às vezes de alguém, por algo que está acontecendo em outra região do mundo. A questão é que todos nós temos nossas responsabilidades e os nossos deveres diante do mundo e da sociedade. Os pastores, os mestres, são colocados na igreja como um presente que Deus dá para servir a igreja e não para ser servido. Para servir a igreja ministrando a palavra, ensinando a palavra, ensinando o povo, incentivando o povo a se achegar a esse Deus. Pastores e mestres são pessoas comuns, mas que receberam essa responsabilidade, a responsabilidade de ser o instrumento de Deus para a edificação da igreja, para que a igreja seja incentivada por meio desses mestres, por meio desses pastores, a cumprir o seu propósito. A igreja é incentivada a viver os planos de Deus e a perceber o que Deus está fazendo e se envolver nesse processo como sacerdotes. Afinal de contas, a palavra sacerdote nos remete à ideia de serviço. Todos nós somos convocados a ministrar o evangelho uns aos outros. Agora, você pode estar se perguntando: poxa, essa ideia de que todos nós estamos diante de Deus e não necessitamos de clero, não necessitamos da igreja para nos achegar a Deus, talvez isso não pode reforçar aquele pensamento que é defendido pelo movimento desigrejado, de que se eu estou diante de Deus pela graça de Deus, pelo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, então não há necessidade de frequentar uma igreja ou fazer parte de uma comunidade cristã. Porque já que eu estou diante de Deus, então nada me falta. Não é esse o pensamento errado do movimento desigrejado? Eu não preciso me submeter a ninguém porque ninguém é autoridade da minha vida. Somente Jesus é a autoridade da minha vida. Eu não preciso ir na igreja, dar o dízimo, porque não existe mais templo, não existe mais sacerdócio a ser mantido. São questões que o movimento desigrejado levantou que são difíceis de responder, mas devem ser respondidas. O Justo Gonzalez, comentando essa questão do sacerdócio, comentando essas passagens que o próprio Lutero vai citando a respeito desse acesso que todo leigo tem diante de Deus, o Justo Gonzalez vai fazer uma contribuição que é muito necessária e que, para mim, fecha aí o ponto que é tão importante e que às vezes é controverso. Olha o que ele vai dizer. Lutero sempre pensou que a igreja era parte essencial da mensagem cristã. Sua teologia não era de uma comunhão direta do indivíduo com Deus, mas sim de uma vida cristã no meio de uma comunidade de fiéis, a qual repetidamente chamou de Igreja-mãe. Embora seja certo que todos os cristãos, pelo simples fato de serem batizados, tornam-se sacerdotes, não quer dizer que cada um de nós
deva isolar-se em si mesmo para chegar a Deus. Certamente há uma comunicação direta com o Criador, porém há também uma responsabilidade orgânica. O ser sacerdote não quer dizer que o sejamos para nós mesmos, mas que o somos também para os demais e os outros o são para nós. Em lugar de abolir a necessidade da Igreja, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes a aumentava. Está claro que não necessitamos já de um sacerdote hierárquico, que seja nosso único meio de chegarmos a Deus. Todavia, necessitamos dessa comunidade de crentes, o corpo de Cristo, dentro da qual cada membro é sacerdote dos demais e nutre a cada um deles. Sem essa relação com o corpo, o membro não pode continuar vivendo. Então, olha que interessante, o Justo Gonzalez vai pontuar algo importantíssimo. O fato de a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes dizer que todo crente tem acesso a Deus, todo crente pode sim abrir a Bíblia e receber revelação, entendimento, ser iluminado. Todo cristão pode ser incentivado pelo próprio Deus a se mover no mundo, não necessitando especificamente de uma direção, de uma profecia, de alguém que diga algo para ele. Ele pode realmente escutar a voz de Deus na palavra de Deus e ter um entendimento claro disso. Apesar da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes dizer essas coisas, ela não está dizendo que o cristão deva se isolar e viver sozinho, que ele pode mudar o mundo sozinho. Essa doutrina ela não enfatiza essa coisa do cavaleiro solitário, pelo contrário, ela enfatiza a necessidade da igreja, porque o serviço sacerdotal é feito em comunidade. São sacerdotes e não sacerdote, são sacerdotes. A ideia de 1 Pedro, e a gente vai abordar isso em algum momento no próximo vídeo, a ideia de 1 Pedro é que Deus está convocando um povo, e esse povo é constituído de sacerdotes de todas as tribos, línguas e nações. A igreja de Jesus é uma igreja feita de pessoas que estão sendo convocadas para ministrarem umas às outras o Evangelho e ministrarem ao mundo o serviço de Deus. Elas estão cultuando a Deus na vida, principalmente em comunidade. O cristão, de maneira nenhuma, ele pode se isolar. Uma vez eu escutei algo que é muito importante, isso me faz pensar nessa ideia de isolamento ou pertencimento, que é o seguinte: as pessoas dizem que amam Jesus, mas não amam a igreja. E é possível amar apenas a cabeça de Jesus e não seu corpo? Se nós realmente amamos Jesus, nós vamos amar o cabeça e amar também o corpo de Jesus. Entender que mesmo aquele irmão meu, mesmo aquele pastor, mesmo aquela irmã, aquela pessoa que está aqui na igreja, que talvez não me agrade tanto, que eu tenha algumas diferenças de preferência, mesmo que eu tenha essas coisas que parecem fazer com que essa relação fique difícil, por mais que essas coisas existam e elas vão existir, eu preciso lembrar que essa pessoa também foi chamada para ser um sacerdote. Essa pessoa também foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa pessoa também recebeu uma missão de, ao meu lado, ministrar na vida das pessoas a qual Deus trouxer para a igreja. Que essa pessoa tem uma responsabilidade de ministrar na minha vida, eu preciso fazer o mesmo por ela e por outros, e assim nós vamos dando testemunho dessa unidade cristã, que é feita principalmente pelo poder do Espírito Santo, que é o vínculo do amor, que nos une, que nos capacita e que nos habilita a ser igreja de Jesus, a ser realmente sacerdotes em todos os lugares do mundo, onde a igreja se reunir, ela será realmente essa expressão de uma igreja sacerdotal.